Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia no nosso propósito, 365 dias na palavra. Estamos adquirindo o hábito da leitura da palavra do Senhor. Então, se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, nosso propósito consiste em que, em todos os dias, nós temos um compromisso de lermos juntos a palavra de Deus. 15 a 20 minutos no máximo, e durante um ano, teremos lido toda a palavra de Deus e grandes coisas Ele terá feito em nosso meio. Amém? Então, você pode clicar aqui nesse link e começar o seu propósito de leitura diária. Pode ter certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, vai te fortalecer, vai aumentar a sua fé. Olha, só coisas boas. Você não vai perder nada. Tantas coisas nós dedicamos o nosso tempo, às vezes assistindo futebol, vendo um filme, às vezes mexendo na internet, coisas que não edificam a nossa vida, mas a leitura da palavra, a palavra de Deus, ela nos edifica por completo, ela nos transforma. Então, te desafio e tem esse convite da parte de Deus para você iniciar o propósito e caminharmos juntos aqui conosco. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. E como já sabe de costume, antes da nossa leitura, vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse dia, 14º dia, Pai, no nosso propósito. Louvo a Deus, ó Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesse propósito. Gostaria de te pedir, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo, nos dando força, ânimo, que nada venha atrapalhar o nosso propósito com o Senhor, para ouvir a tua doce voz através da tua palavra, Senhor. Continua o Espírito Santo nos guiando, repreendendo todo o mal que possa vir contra esse propósito, e que cada dia que passe nós venhamos nos abastecer da tua presença. Cada dia que passe nós venhamos cada vez mais estar fortes, sedentos, para ouvir a tua voz, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Gênesis, capítulo 27. Iniciamos a nossa leitura hoje em Gênesis, capítulo 27. Isaac abençoa Jacó. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um deles chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que estou velho, e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo a conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe: O meu irmão é muito peludo, e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os 2 cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe, e ela preparou uma comida saborosa como Isaac gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: Pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma a carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaac perguntou: Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor Deus me ajudou. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou e disse: A sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim, Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou.
Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse: Traga a carne de caça para que eu coma. Depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida a seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu e depois disse: Venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim: Ah, o cheiro do meu filho! É como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu. Que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande os seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que o abençoarem. Esaú pede a bênção do pai. Isaque acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou, vindo da caça. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: Levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaque perguntou: Quem é você? Eu sou Esaú, o filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito e disse: Então quem caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: Meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém Isaque respondeu: O seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: Essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho, e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: Eu já dei a Jacó a autoridade sobre você, e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém Esaú insistiu: Será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse: Você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: O meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: Escute aqui. O seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele até que passe o ódio do seu irmão e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois Rebeca foi falar com Isaque e disse: Estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Gênesis capítulo 28, dando continuidade. Então Isaque chamou Jacó e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: Não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia, a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai havia o abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou.
Ele viu uma espada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava do lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão do norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o seu Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Glória a Deus. Gênesis 27 e 28 concluídos. Agora abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Amém. Vamos lá. Romanos 14 é bênção pura. Não julguem os seus irmãos na fé. Olha só. Começa assim: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Glória a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que o seu irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está correto é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer.
Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que fez não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Graças a Deus. Romanos capítulo 14, concluído. Amém? Vamos agora seguir. Amém? Provérbios capítulo 14. Provérbios 14 começa da seguinte forma. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Louvo a Deus a sua vida por estar aqui nesse dia 14, 14º dia da nossa leitura. Vamos orar ao Senhor agradecendo, pedindo sabedoria, pedindo força, ânimo, para que amanhã estejamos aqui novamente no 15º dia. Amém? Papai querido, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por ter mais uma vez falado aos nossos corações. Senhor, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que se fez presente. Continua, Senhor, nos fortalecendo. Continua, Senhor, nos ajudando a ser perseverantes, obedientes. Que a Tua palavra, Senhor, entre no nosso coração e permaneça, Senhor. Que a Tua palavra não entre pelo ouvido e saia por outro, mas pelo contrário, que ela edifique a nossa alma. Que a Tua palavra, Senhor, penetre profundamente na nossa vida. Que nós venhamos, Senhor, ser sábios e pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Nos capacita, ó Senhor, para o entendimento da Tua palavra. Ó Senhor, eu te glorifico, te louvo, porque só o Senhor é digno toda honra e toda glória e graça te damos, Pai, por esta maravilhosa oportunidade. Deus, que amanhã o Senhor esteja aqui novamente conosco e concede, Pai, a cada um dos meus irmãos um dia de vitória na Tua presença, ó Pai. Assim te louvo e te agradeço.
Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente, se assim o Senhor permitir. Deixe o seu like para o YouTube entender a relevância desse propósito, desses vídeos, para entregar para outras pessoas para serem abençoadas também. E faça a sua parte convidando um amigo para participar do propósito do Senhor. Amém? Não se esqueça de seguir também aqui o Instagram do nosso perfil. Amém? Deus abençoe e até amanhã.